Não nascemos prontos para nos relacionar socialmente. Na realidade, vamos aprendendo como nos relacionar ao longo da nossa vida. Porém, nem sempre temos os recursos corretos para termos uma boa comunicação com os nossos semelhantes. Por isso, desenvolver uma comunicação não violenta vai te ajudar a estabelecer relacionamentos mais satisfatórios e conectados. Se você quer aprender a se comunicar melhor, fique por aqui, pois vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Júlia Pasqualino, sou psicóloga clínica há mais de 5 anos e nesse canal compartilho mais sobre assuntos que vão te ajudar a desenvolver o seu autoconhecimento e inteligência emocional. Para você não perder nenhum conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Agora vamos entender melhor sobre os motivos que podem gerar desavenças nas nossas relações interpessoais. É comum a todos nós que tenhamos as nossas necessidades básicas e quando essas necessidades não são atendidas, podemos ter emoções desconfortáveis e exatamente por conta dessas emoções, podemos dar respostas mais ríspidas ou agressivas sem considerar a outra parte. Vou citar aqui então algumas necessidades que nós temos que são consideradas universais. Temos a necessidade de autonomia, de escolher os nossos próprios sonhos, objetivos e valores, de autenticidade e criatividade, aceitação e amor próprio, necessidade de apreciação, comunicação, vínculos seguros, respeito, confiança, afeto e diversão. Como também temos necessidades físicas de descanso, alimentação, atividade física, expressão sexual. E quando não temos as nossas necessidades atendidas, podemos ter emoções desconfortáveis, como por exemplo, podemos ter a raiva, a preocupação, confusão, desânimo, um pouco de angústia ou decepção, vergonha, frustração, desespero. Nossa, são várias emoções que nós podemos sentir quando as nossas necessidades não são atendidas. Agora vamos compreender mais sobre a comunicação não violenta e como que ela pode te ajudar a se expressar melhor. Ela é dividida em 4 passos que são observação, sentimento, necessidades e pedidos. Se você conseguir aplicar esses 4 passos, já estará aplicando a comunicação não violenta nas suas relações. Vamos entender detalhadamente os aspectos de cada passo. Por isso, se preferir, pause o vídeo e pegue um papel e caneta para que você possa anotar essa parte. Primeiro passo é o da observação. Você colocará atenção ao contexto e se perguntará o que você observa. Quais são os acontecimentos nesse instante? Como esses acontecimentos te fazem pensar? Qual a sua interpretação da situação nesse momento? E o outro? Como o outro pode estar se sentindo? Como será que o outro pode estar vendo essa situação e interpretando também esse momento? Depois disso, vamos para o segundo passo, que são para os sentimentos. Como que você se sente quando isso acontece? Reflita aqui sobre quais pensamentos você tem no momento e o que esses pensamentos te geram, né? O que esses pensamentos fazem você sentir, né? Então você vai começar da seguinte forma: quando tal situação acontece, eu me sinto, e aí você vai colocar triste, frustrado, irritado, ansioso, desamparado, você vai colocar qual emoção acontece no momento. Então você primeiro vai interpretar ali a situação e o segundo passo é entender qual emoção essa interpretação te gera. Agora vamos para o terceiro passo, as suas necessidades. O que você precisa ou valoriza que não foi atendido? Lembra das necessidades que eu citei lá no começo do vídeo? Coloque atenção nelas e tente perceber qual a sua necessidade que não foi atendida. O quarto passo é quando você expressa em pedidos. Aqui são as ações concretas que você gostaria que fossem tomadas e você vai dizer em palavras o que espera do outro, podendo começar da seguinte maneira: você estaria disposto a fazer tal coisa, mudar tal comportamento? Então você vai tentar dimensionar só aquela situação específica na hora de oferecer o feedback. Eu sei que no começo pode parecer difícil, mas o que vale é você treinar. Muitas relações, principalmente as relações afetivas, são envolvidas por críticas onde ambas as partes não sabem expressar com clareza suas necessidades e a outra parte, por sua vez, entende as pontuações como críticas. E aí está formada a discussão do casal, O conceito da comunicação não violenta não é de olhar para o comportamento do outro, mas sim como esse comportamento ressoa em mim. Então é essa a maior dificuldade das relações, que é geralmente quando nós vamos buscar atender às nossas necessidades,
nós olhamos para o outro e utilizamos aquilo que aconteceu como um ataque, né? Por exemplo, você sempre faz isso, você nunca pensa em mim, você sempre é irresponsável, você nunca tá lá por mim. Então, geralmente, a gente generaliza, né? E como que o outro recebe isso? Recebe como um ataque, ativa o muro, né? Ou seja, você já não consegue mais ter um diálogo legal com a outra parte. E aí começa a briga, um desentendimento, um mal-estar na relação. Para dar então um exemplo mais claro sobre a comunicação não violenta baseada nas necessidades, eu vou ler um trecho de um livro no qual me baseei para fazer o conteúdo de hoje. O livro é esse, inclusive é o mesmo nome, né? Vivendo a Comunicação Não Violenta. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto e conhecer mais sobre essa temática, eu vou indicar muito esse livro, né? Tá todo marcadinho aqui, tem várias anotações, eu acho um livro excelente para essa didática. Então, vou ler agora a parte de um casal que está junto há 39 anos e discutiam sempre pela mesma questão financeira, né? Após a esposa passar ali um cheque sem fundo, e eles sempre brigavam exatamente por esse motivo. E é esse o trechinho que eu vou ler para vocês hoje. Vou tirar algumas coisas e vou focar especificamente no conteúdo que eu acho relevante aqui pra gente. Então, no livro, nós temos 3 pessoas. Nós temos o marido, a esposa e o intermediador. Eu vou começar pela fala da esposa. Nesse momento, ela está bem irritada, né? Ele trouxe ali o casal para eles poderem colocar quais são os problemas que eles estão com dificuldade de resolver. E ela coloca para esse intermediador, a esposa, que é muito óbvio para ela que o marido dela não quer que ela gaste dinheiro nenhum. Então, é isso que a esposa começa colocando ali na conversa. E aí vamos seguindo, né? O marido responde que isso é ridículo, é assim que ele... Imediatamente você viu que a gente já começa na defesa, o marido automaticamente se defende. Não é isso que ele acredita, não é isso que é o ponto de vista dele. Então, nesse ponto ficou claro que os dois tinham definições diferentes do que seria a necessidade de cada um. E aí, nesse ponto, o intermediador ele vai tentar reescrever essa fala, porque essa fala ela não soou como uma comunicação não violenta. E aí ele pergunta, né? Então, você poderia tentar de novo, né? Qual que você acha que é a necessidade dele? Porque, na verdade, ela estava olhando para um julgamento ali naquele momento. E aí ela tenta pensar um minutinho para ver se ela consegue responder sem atacá-lo. E aí ela tenta novamente. Ela contou então que o sogro, ele era muito reservado financeiramente, então a história familiar do marido era de muita reserva de dinheiro. E aí, de novo, vocês podem perceber que ela não traz o problema específico, né? Ela não traz, na verdade, a necessidade do marido. De novo, ela coloca um ponto de vista sobre a situação. Ela tá tentando entender o contexto, mas não tá olhando para a situação. E aí, o intermediador vê que a mulher não consegue olhar para a necessidade ou nomear a necessidade do marido, então ele se volta para o marido e pergunta, ok, ela não consegue responder essa pergunta, então me diga você. Ele olha para o marido e fala, qual é a sua necessidade na hora que você fala que ela não pode gastar dinheiro, né? Na hora que ele quer controlar as contas para ela. E aí ele responde para o intermediador, ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, mas quando se trata de dinheiro, é totalmente irresponsável. De novo, ninguém tá vendo as necessidades, estão só apontando erros, defeitos. Veja como é difícil ter essa clareza, né? Ainda com o intermediador, eles não conseguem olhar para a necessidade um do outro. E aí, aqui tem a parte do livro onde ainda fica esse bate e volta, né? O intermediador, ele tenta ali ver se um dos dois consegue perceber a necessidade um do outro, porém, eles continuam se atacando. Então, eu vou pular para a parte onde o intermediador ele acaba intervindo. Ele lembrou ali que o marido afirmava que a esposa era totalmente responsável com o dinheiro, né? Um julgamento. E aí o intermediador pergunta, você sente medo nessa situação porque tem necessidade de proteger a sua família financeiramente? E aí, quando ele falou isso, o marido olhou e exclamou, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então você vê que na verdade ele não estava dizendo isso, ele estava chamando a esposa de responsável, mas na verdade o que ele se sentia eu preciso proteger a minha família, eu preciso sentir que as coisas estão seguras. Então na hora que ele intervia e não deixava a esposa cuidar das finanças, era porque a necessidade de segurança dele estava sendo comprometida. E na hora que ele fazia julgamentos a ela, acabava ferindo as necessidades dela também de se sentir uma pessoa competente, capaz. Então, eles não conseguiam se ouvir
porque eles estavam no julgamento. Então, o desfecho dessa história, eu até anotei aqui para falar para vocês, a necessidade dela. Ela precisava que ele confiasse nela, ela sentia que o marido dela não confiava nela nas questões financeiras, e ele precisava se sentir seguro que ele estava conseguindo proteger a família dele. Então, você vê que a necessidade de cada um não era sobre um julgamento do outro, mas na hora que eles colocavam isso em palavras, vinha com julgamento. E a gente faz isso na nossa vida se vocês acabarem parando para refletir. Então, quando você está numa convivência com alguém que você ama, com um familiar, com um cônjuge, não importa, né? Com um amigo, às vezes a gente, quando o outro faz algo para nós temos dificuldade de olhar e ver o que isso ressoa em mim, como que isso me marcou, como que isso me machucou. A gente já olha e aponta o outro. Você faz isso, você não me ouve, você não presta atenção em mim. E na hora que a gente volta a atenção pro outro, como esse casal, eles estavam acho que é 39 anos, né, brigando pelo mesmo assunto. Só que aquilo vai gerando cada vez mais mágoas e vai piorando a relação do casal ou qualquer outro contexto que nós estejamos vivendo. Então, o foco agora deve ser como eu me sinto. Qual necessidade minha não está sendo atendida? Por isso que eu reforço a leitura desse livro. Eu acho que ele aprofunda muito nesse tema, mas eu acho que com esse trechinho já deu para vocês terem clareza que às vezes a gente percebe a necessidade, mas na verdade a gente olha para o outro. Então o foco aqui eu olho para mim, como que isso me machuca. Agora, com esse exemplo, fica mais fácil de entender como é difícil focar na necessidade. Muitas vezes nós focamos no diagnóstico do outro e não na necessidade não atendida. Então, percebam os passos acontecendo. Primeiro, olhem para a situação e observem o que está acontecendo com você e com o outro. Depois, faça uma checagem nas emoções envolvidas. Após as emoções, perceba quais necessidades você sente que não foram atendidas e, por fim, faça um pedido de mudança focando na sua necessidade e não julgando o outro. O exemplo que eu trouxe aqui foi de um casamento, né, como vocês viram, mas podemos usar para qualquer relação, para qualquer área da nossa vida. Então lembre-se, né, trabalhar a nossa comunicação, ela precisa ser algo constante. Portanto, se você quer entender mais sobre essa temática, eu reforço aqui a leitura desse livro, desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Bom, eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido e que possa te ajudar a melhorar a sua comunicação e assim melhorar as suas relações interpessoais. Obrigada por me acompanhar até aqui e te vejo então no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!